Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos ver um pouquinho, revisar sobre o metro. E também nós vamos ver um pouquinho sobre medidas de capacidade. Especificamente, nós vamos falar sobre o litro. Esse assunto está no livro integrado nas páginas 206, 207 e 208, ok? Então, nós vamos revisar sobre o metro, né? Quem já assistiu a aula que a tia deu sobre metro, vai revisar aqui um pouquinho, né? Nós temos as medidas não padronizadas, que nós podemos medir com as partes do nosso corpo. Por exemplo, o palmo, né? O passo, o pé e a polegada, não é isso? Podemos medir um objeto com essas quatro medidas aí. E nós temos também alguns instrumentos para medir, né? A régua, que nós medimos objetos menores, como a borracha e o lápis. A fita métrica, que nós podemos medir a nossa cintura, o comprimento do nosso braço, ok? A fita de tecido, né? Desculpem. A fita métrica, que pode ser objetos maiores, né? E também o metro articulado, que é muito usado em construção, né? Pelos pedreiros. Então, olha só, nós temos a unidade principal, né, de medir o comprimento, que é o metro. Nós temos o metro e nós temos o centímetro. 100 centímetros é 1 metro, ok? 100 partezinhas pequenas que dá 1 metro, tá bom? Centímetro é uma medida bem pequenininha, já o metro é maior. Então, nós vamos para a nossa primeira questão. Observe os instrumentos a seguir e conforme qual você... E contorne, né? Qual você usa para desenhar ou fazer linhas retas no caderno. Então, caderno é um material pequeno, então você vai usar o quê? A régua, então você vai circular a régua. Segunda, marque com o X os objetos que compramos por metro. E aí você vai marcar, olha só, o tecido, né, a corda, o arame e a mangueira, tá? São objetos que a gente compra por metro. A mamãe chega na loja para pedir o tecido, ela faz assim, me dá 2 metros de tecido, né? Então, o tecido e os outros objetos a gente compra por metro, tá bom? A pera não, porque a pera nós compramos por quantidade, né? Terceiro, observe os desenhos, use uma régua para fazer as medições e responda as questões. Nós temos aí 3 lápis, um azul, um amarelo e um vermelho. E nós temos as questões para responder. Letrinha A. Qual é o tamanho do lápis azul? Você vai pegar uma régua e vai medir o lápis azul. A tia Lidiane já fez aqui, ó, 7 centímetros. Letra B. Quanto mede o lápis amarelo? E aí vai medir também, dá 6 centímetros. Pode medir para conferir. Letrinha C. Quanto mede o lápis vermelho? E aí você vai colocar também, olha só, são 5 centímetros, né? E letra D. Qual é o maior lápis dos 3? E o menor? O maior, a gente sabe que é o azul, e o menor é o vermelho, né? Quarta questão. Você já mediu seu tamanho? Olha só, nós temos algumas instruções abaixo. Primeiro, fique em pé, junto à parede da sala de aula e peça a um colega que faça uma marca com lápis na parede sobre sua cabeça, como no desenho a seguir. Então, você vai fazer isso na sua sala, no seu quarto, tá? Da sua casa. Segundo, em seguida, meça com a fita métrica desde o chão até a marca na parede. Assim você obterá seu tamanho, ou seja, a sua altura. Né? Você vai pedir para uma mãe, ou papai, ou irmão, tá? Você vai ficar perto de uma parede e vai pedir para ele marcar a sua altura, até onde você chega na parede. E depois de pegar uma fita e vai medir do chão até a marquinha. Aí você vai colocar aí a sua altura. Por exemplo, 1 metro e 20 centímetros, né? Você vai colocar aí na linha de baixo 1,60 e depois cm, que é a medida do centímetro, tá bom? E aí nós temos alguns probleminhas agora. Primeiro, Alessandro comprou 35 metros de madeira para fazer uma cerca. Ele já gastou 6 metros. Quantos metros ele ainda tem? E aí você vai, olha só, se ele gastou, então ele tirou. Então vai ser continha de menos. 35 menos 6. Lembrando que essa é uma continha de pedir emprestado, tá? Então, pede emprestado ao 3, e aí vai o 1 para frente do 5, né? Vai ficar 15, e ao invés de 3 vai ficar 2. E aí você vai diminuir 15 menos 6, tá bom? E depois vai fazer o resto da continha, que dá 29 metros. Segundo, Viviane tem 8 metros de tecido e Lia tem o dobro. Quantos metros de tecido as duas têm juntas? Olha só, o dobro de 8 é 16, né? Então, Lia tem 16. E aí, a segunda questão está perguntando para quantos metros as duas têm juntas. Então, 16, que é o de Lia, mais o 8, que é o de Viviane. De 16 mais 8, 24. Então, 24 metros. E agora nós vamos para o litro, a medida de capacidade litro ou mililitro. Então, olha só, gente, a capacidade, né, serve para medir volume, ou seja, o líquido que está presente em alguns objetos.
tá? Por exemplo, em recipientes, né? Ou garrafas, tá bom? A unidade principal, né, da medida de capacidade é o litro, tá? 1 litro tem 1000 ml. Olha só quantos ml tem, né? Ml são as partes pequenininhas que formam aí o litro, né? 1000 litros, 1000 ml, 1 litro, tá bom? Então, nós temos aqui, olha só, a garrafa, a jarra, né? Alguns recipientes, a caixa de água. Esses objetos aqui podem armazenar líquido, tá? E nós podemos saber a quantidade de líquido que tem em cada um deles. Nós temos aqui, olha só, alguns recipientes, né? Por exemplo, esse aqui tem capacidade para 1 litro, esse para 5 e esse para 6. E nós temos a quantidade de água presente em cada um deles, né? 1 litro, aqui tem 5 litros, aqui tem 2 litros. Aqui cabe 6, mas só tem 2. Então, olha só, nós temos o L, né, que pode ser a abreviação do nome litros, e mililitros ml, ok? 1000 ml dá 1 litro. Então, nós vamos para a nossa atividade. Primeiro, contorne apenas o que podemos comprar por litro. Então, olha só, lembrando, né? O litro a gente tem os líquidos. Então, olha só, o álcool, a caixinha de suco de laranja, o azeite e o leite. A banana não, porque a banana a gente não compra por litro, ok? Então, você vai circular. Segundo, estime a medida de capacidade dos recipientes a seguir e assinale com um X. E aí você tem o balde, que é maior do que a garrafa, né? O balde, ele pode caber 10 litros de água, então você vai marcar o 10, ok? E a garrafa, que é menor, né? Você vai ver se cabe aí 50 ml, que é maior, né? Ou 500 ml aí. 500 ml é maior que 50, né? Então, pode caber aí até 500 ml nessa garrafinha aí. Você vai marcar X no 500 ml. Terceiro, cada um dos copos abaixo tem 100 ml de água. Juntando a água desses 10 copos, teremos 1 litro. Então, olha só, nós temos 10 copinhos aqui, cada um tem 100 ml de água, tá? Se a gente for somar isso tudinho, vai dar 1000. Olha só a letrinha A. Quantos mililitros corresponde a 1 litro? 1000 ml, 1000 mililitros. Se a gente for somar isso aqui tudinho, ó, vai dar o 1000, ok? Então, 1 litro é 1000 ml. Letra B. A metade de 1 litro corresponde a 500 mililitros. Quantos copos formam meio litro de água? Olha só, a gente vai dividir esses copos pela metade, igual e igual, tá? Então, olha só, a gente pode dizer aqui, ó, são 10 copos, a metade de 10 é 5, não é isso? Então, olha só, vai dar 5 copos, é só a gente somar de 100 em 100 até chegar a 500. 100, 200, 300, 400, 500, olha só, aqui chegou em 500, então foram quantos copos? Foram 5 copos, então 5 copos, ok? Letra C, com 2,5 copos de água, quantos ml teremos? Então, olha só, 2,5 copos, né? Se um copo tem 100, 2 copos vai ter 200. Meio é metade. Então, a gente vai dizer que 100, metade de 100 é 50. Então, 250 ml, tá bom? Quarta questão, calcule e complete o quadro a seguir. Então, a gente tem aqui, olha só, as garrafinhas e embaixo nós temos a quantidade de copos. Então, nós temos uma garrafa, dá para 5 copos. 2 garrafas vai dar para quantos copos? Se uma garrafa dá para 5, 2 dá para 10. Não é isso? 5 mais 5, 10. E 3 garrafas vai dar para 15 copos. É só somar, né? 5 mais 5 mais 5, dá 15. Tá bom? E aí nós vamos para os problemas. Jurema tinha 37 litros de gasolina no carro de manhã e durante o dia inteiro utilizou 9. Quantos litros de gasolina sobraram no carro de Jurema? Lembrando, mais uma vez, é uma continha de menos. Se ela gastou, então ela tirou. 37 menos 9. Continha de pedir emprestado. Olha só, lembra aí, tá? Então, esse resultado dessa continha vai dar 28 litros de gasolina, tá bom? É só fazer o cálculo para conferir. Segundo, para encher a piscina, André despejou 10 baldes com capacidade de 10 litros de cada uma. De água cada, né? Ele usou quantos litros de água no total? Então, a gente tá aqui para fazer, olha só, uma continha de multiplicação. Essa continha, gente, é 2 parcelas em cima, 2 parcelas embaixo, tá? Essa continha a gente não viu ainda. Então, por enquanto, a tia vai dizer que 10 vezes 10 dá 100, tá? Pode fazer numa calculadora também. 10 vezes 10, 100. Então, dá 100 litros, tá bom? Terceiro.
Para encher uma caixa d'água, a Adriana despejou 3 galões de água de 50 litros cada. Quantos litros de água ele usou no total? Então, mais uma vez, uma continha de multiplicação. Você vai multiplicar 50 vezes 3, que vai dar 150 litros, ok? Então, é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Beijinho pra vocês. Tchau, tchau!